Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas melhores leituras de 2022. Eu li muita coisa boa em 2022, então foi muito difícil escolher os livros. Tentei montar um ranking aqui, mas assim, todos os livros são favoritos, tá? Então assim, não leve esse ranking muito ao pezinho da letra, porque são de gêneros diferentes, assuntos diferentes, então assim, fica até difícil a gente comparar um ao outro, né? O critério aqui foi mais ou menos nível de empolgação enquanto eu estava lendo, né? Aquela coisa mais assim, emotiva mesmo. Mas antes de eu mostrar esses livros pra vocês, por favor, já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos e me contem aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura de 2022. E lembrando que aqui embaixo no box de descrição vai ter link de compra para esses livros. Aí se você se interessar por algum deles ou por qualquer outra coisa no site da Amazon, adquirindo através desses links você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Vou tentar não me estender tanto nesse vídeo porque eu não quero que ele fique tão longo e vários desses livros aqui já tem resenhas no canal, então o que tiver resenha eu vou falar aqui brevemente e vou deixar o link da resenha aqui embaixo no box de descrição. Lembrando que minhas resenhas não tem spoiler, então vocês podem assistir elas tranquilamente, tá? Mas enfim, bora pros livros. Aqui em 10º lugar eu tenho O Encanto dos Corvos. Esse livro aqui foi realmente uma surpresa pra mim, porque eu tava muito interessada por ele, mas eu não achei que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. Aqui nós vamos ter a Isobel e ela trabalha fazendo retratos pro povo das fadas. E aqui nesse universo, gente, o povo das fadas, eles não têm habilidade de, por exemplo, assim, cozinhar, pintar, desenhar, coisas do tipo. Essas coisas mais simples, eles meio que ficam reféns dos humanos e eles acabam trocando, né, feitiços por esse tipo de serviço. Aí num determinado dia a Isobel vai pintar um quadro do Hulk, que é o príncipe do outono, só que ela comete um erro gravíssimo, que é pintar uma expressão humana no rosto dele. Ele fica furioso e ele decide levar a Isobel pro reino das fadas para que ela seja julgada e punida. Só que no meio do caminho as coisas acabam saindo de controle porque eles são atacados. Esse livro é uma fantasia com romance de volume único e eu sei que eu costumo falar que eu não gosto de romances e tudo mais, mas eu senti que aqui a autora não tentou criar uma fantasia épica ou um amor extraordinário. Ela, na verdade, fez tudo parecer natural. Aqui nós simplesmente vamos ver duas pessoas que estão numa situação ali complicada e elas se veem obrigadas a confiar um no outro para poderem sair vivas. E foi isso que eu adorei no livro, porque aqui nenhum tá tipo assim, oh meu Deus, te conheço há pouco tempo, mas eu me sacrificaria por você, eu te amo. Não tem essa vibe. É bem situacional. Ou eles fazem isso, ou eles morrem. E aí sim começa a surgir um sentimento entre eles. Como eu falei, gostei muito que a autora fez parecer as interações deles muito naturais. Tem alguns momentos que eu achei até fofos e engraçados, sabe? Então assim, eu curti bastante essa leitura. Gostei da aventura, do universo em si, inclusive a respeito do universo e dos seres féricos. Esse livro me deixou com um gostinho de quero mais, principalmente por causa de uma parte específica onde eles estão numa corte aqui, que eu fiquei assim, realmente, tipo assim, cara, isso aqui é muito da hora. Também adorei a conclusão, porque em determinado momento eu achei que ia cair num certo clichê, em que a personagem ia fazer uma escolha óbvia, assim, comparada a outros livros de fantasia. Só que aí ela fez uma escolha diferente e isso encaminhou a história para um rumo diferente. Então assim, eu realmente adorei e super recomendo esse livro pra vocês. Temos O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. E aqui nós vamos conhecer a Hazel e o Ben. E eles moram numa cidade onde as fadas e os humanos convivem. As histórias e as lendas acabam atraindo turistas, só que o povo da cidade sabe, assim, que as fadas não são tão boazinhas assim, né? Que elas podem ser perigosas. Tanto que tem momentos aqui que aparece até turista morto, tem turista que desaparece, esse tipo de coisa. E o charme desse lugar é porque existem lendas referentes a um garoto com chifres que está adormecido num caixão há anos e anos. A Hazel e o Ben são fascinados por essa lenda desde quando eles são crianças. Eles visitam esse caixão, eles meio que fantasiam como se esse príncipe férico fosse amigo deles, coisas do tipo. Até que um dia esse príncipe realmente acorda, sai desse caixão e coisas muito estranhas começam a acontecer na cidade. Eu adorei esse livro, mas eu não vou me estender muito porque já tem resenha e lá eu conversei bastante coisa com vocês. Mesmo não tendo spoiler, tem muita coisa pra gente conversar a respeito desse livro. Mas já adianto que eu amei, se tornou um favorito. A Hazel não conquista a gente logo de cara, demora um pouquinho, tá? Mas depois a Holly Black mostra todos os pontos, a gente entende vários dos comportamentos da Hazel, faz todo sentido. O Ben é um personagem que vocês vão gostar de graça, tá? Que ele é maravilhoso. Toda a parte, né, do mundo feérico
tem aquela vibe de conto de fadas, mas com uma pitadazinha meio creepy, que é assim, característico da Holly Black, que eu adoro. E, gente, quando eu falo meio creepy, não é algo que vá te dar medo lendo, tá? Tipo assim, vai ser tranquilo você ler, vai ser interessante, mas se fosse no mundo real, você provavelmente tentaria correr. Adorei a trama, adorei a aventura em si, e eu amei a conclusão desse livro. E assim, gente, apesar de se passar no mesmo universo, né, da trilogia do Povo do Ar, né, do Príncipe Cruel, aquela coisa toda, esse livro aqui, ele é como se fosse uma fantasia de livro único. Ele é só no mesmo universo, tá? Então vocês podem ler tranquilamente. Mas enfim, conversei mais sobre ele lá na resenha, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição. E, gente, eu sei que muitas pessoas reclamam que eu demoro pra lançar esse vídeo, mas é porque eu vou gravando conteúdo com antecedência, eu vou postando pra vocês, e eu, assim, só penso em gravar isso aqui depois do último dia de dezembro, sabe? E o motivo é este aqui. O Aprendiz de Assassino. Essa aqui foi literalmente a minha última leitura do ano e se tornou um favorito. Aqui nós vamos ter o Fitz, e ele é um filho bastardo de um príncipe, e a história já começa com uma cena do avô dele pegando esse menino, levando na porta do castelo e falando assim, olha só, já criei por uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, que é o que ele tem ali, não vou criar mais, tá aqui a criança e o príncipe que assuma a cria dele. Aí daí em diante a gente vai acompanhar o crescimento, né, do Fitz e também o como que ele foi se tornar o aprendiz de assassino. Talvez no início do livro algumas pessoas achem ele lento, mas assim, gente, eu achei ele extremamente bem construído, sabe? Ela põe na medida certa tudo que a gente precisa saber dos personagens, do universo, da política desse local, até da parte fantástica também, né? Porque tem algumas coisas aqui que eles chamam como a manha, que é uma certa habilidade mágica. Eu acho normal o início de séries de fantasia serem um pouco mais lentas, mas eu sei que algumas pessoas reclamam disso, tá? Por isso que eu já tô avisando. Mas eu simplesmente adorei essa, do início ao fim. É tudo muito bem construído, muito bem elaborado. E a escrita dessa mulher é uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? Que escrita bonita, escrita elegante. O único problema desse livro pra mim é porque eu achei a diagramação dele meio apertada. Só que assim, gente, quando a gente lê, a gente vê que a gente não avançou tantas páginas, porque, né, a diagramação é pequena, mas acontece muita coisa. E nessa também, de ter sempre alguma coisa acontecendo, as últimas 100 páginas desse livro, gente, não tem como você parar de ler. Eu li ela de uma vez, sabe? Então, assim, pra quem gosta aí de uma fantasia mais épica, uma coisa mais medieval, super recomendo esse aqui, eu simplesmente adorei. E apesar de ser uma série, né, uma trilogia, ele até tem um final, tá bom? Tem algumas pontinhas ali que vão dar continuidade, mas ele tem um final. Mas ainda assim, mesmo com esse final, eu quero muito ler o segundo e o terceiro livro, porque realmente é uma história muito boa. A Robin Hobb realmente me impressionou. Aí, em sétimo lugar, temos um livro que eu imaginei que eu fosse gostar, mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dele. Que, no caso, é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Também não vou me estender tanto nesse aqui, gente, porque esse aqui tem vídeo, e o vídeo está super completo, onde eu falo sobre o livro e sobre a adaptação que ele recebeu. Aqui nós vamos ter 4 amigas que vão passar tipo a noite num lago e tal, né, pra se divertir, coisas assim, e uma delas acaba possuída. Aí a melhor amiga dela, né, que é ali a mais próxima, fica encasquetada com isso porque ela quer entender o que tá acontecendo, né, ela começa a investigar sobre isso, porque a Gretchen, né, que é a menina aqui, ela começa a agir muito estranho. O melhor é que esse livro aqui, ele não é que nem os outros livros de exorcismo, onde a pessoa já fica trancada dentro de casa, amarrada na cama, o pessoal exorcizando. Não é isso. O demônio tá solto, entendeu? O demônio tá solto, indo pra escola, fazendo um monte de merda, atazanando e prejudicando um monte de gente. Mas assim, gente, apesar de ter essa temática, né, de possessão, o livro é muito mais sobre a amizade dessas duas garotas. Tanto que o início dele começa com elas duas ainda criança, elas se conhecendo. Inclusive, é uma cena muito fofinha. Talvez você já tenha visto alguma resenha no Scooby reclamando desse livro, porque algumas pessoas acharam ele leve. Mas assim, gente, olha pra essa capa. Olha pra temática da história. Esse título é óbvio que não vai ser uma coisa tipo O Exorcista, sabe? É uma coisa mais leve, é um livro mais jovem, mas eu achei ele super divertido. Só que assim, tem umas vomitadas, tem umas mortes, típico de filme de demônio, né? Essas coisas assim. Mas no geral, ele é leve porque ele vai estar se focando realmente na amizade dessas meninas. Mas enfim, eu adorei esse livro, ele se tornou um favorito, eu li super rápido. Eu queria muito que a Intrínseca trouxesse outros livros desse autor pro Brasil, porque assim, eu simplesmente adorei esse. E lembrando, a resenha dele, onde eu falo sobre o livro e sobre o filme, sem spoilers, vai estar aqui embaixo no box de descrição para vocês assistirem.
Aí, em sexto lugar, nós temos aqui o Entrevista com o Vampiro, que eu não sei porque eu demorei tanto tempo da minha vida pra ler esse livro, porque ele é simplesmente maravilhoso. Aqui nós vamos conhecer o vampiro Louis e ele tá dando tipo uma entrevista contando pra um cara como que ele se transformou em vampiro e sobre a relação dele com o vampiro Lestat e com a vampira Cláudia. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre esse livro é que ele não tem tanta ação assim, ele é mais um livro sobre personagens. E segundo, é que ele é o primeiro livro das crônicas vampirescas. Ele pode ser lido como volume único, tá? Ele super funciona. Só que eu terminei esse livro particularmente querendo mais. Gosto muito dos personagens aqui não serem perfeitos. Pelo que a gente vai vendo da história, o Louis parece ser um pouco mais passivo, mais melancólico. Já o Lestat, que é o vampiro que o transformou, ele é bem arrogante, sabe? Ele é inseguro e, de certa forma, ele tem muito medo da solidão. Mas ele gosta do espetáculo, ele gosta de dar um show em certas cenas aqui. E a Cláudia, ela tá numa condição, gente, que, olha, é simplesmente de apertar o coração, sabe? E ela é extremamente revoltada por ela estar nessa condição. E a Anne Rice, ela escreve de um jeito que você se envolve, você se importa, você quer saber mais sobre todos esses personagens. Eu simplesmente amei essa história e eu percebi o quanto eu sinto falta dessa vibe de vampiro mais clássico. A escrita dela é maravilhosa, é uma escrita um pouco pomposa, mas não é aquele pomposo arrastado. Enfim, super recomendo, tô doida pra ler mais livros dessa autora. O Vampiro Lestat, que é o segundo, né, das crônicas vampirescas, já tá aqui em casa, quero ler também. Inclusive, gente, eu também adquiri A Hora das Bruxas, que aí é outra série, é separada dessa daqui, tá? E eu vou estar organizando uma leitura coletiva daquele livro. Se vocês quiserem participar, vou deixar as informações aqui embaixo no box de descrição, mas já adianto que a leitura começa em abril. E por ser um livro muito grande, vai durar mais de um mês aí pra todo mundo ter tempo de acompanhar, tá bom? Mas enfim, essa autora é maravilhosa, a escrita dela é maravilhosa, vale muito a pena. Quero ler mais esse ano e, por favor, espero que vocês possam ler pelo menos A Hora das Bruxas comigo. Aí, em quinto lugar, nós vamos ter aqui O Mar Sem Estrelas. E aqui nós vamos conhecer o Zachary. O Zachary é um cara comum, até que um certo dia ele tá na biblioteca da faculdade dele e acaba encontrando um livro misterioso. E nesse livro tem umas histórias, tipo contos de fadas sobre cidades perdidas, prisioneiros apaixonados, mas o que realmente chama a atenção dele é porque dentro desse livro também tem um pedaço da história dele, sobre uma situação extraordinária que ele viveu. Nisso ele começa a seguir algumas pistas para tentar descobrir, né, como que a história dele foi parar nesse livro e acaba se deparando com um mundo mágico e subterrâneo. O legal desse livro é que ele tem essa vibe meio conto de fadas, mas ao mesmo tempo ele é um realismo mágico também, e é como se fosse um livro dentro de um livro, tanto que algumas das histórias do Zachary aparecem pra gente e dão muita sensação de como se fossem contos isolados no meio assim da história, só que aos poucos a autora vai conectando todos eles, todas as histórias estão interligadas realmente. Adorei e achei muito inteligente a forma que ela conseguiu fazer isso. A escrita dela também é linda. A sensação é literalmente que ela te pega pela mão e te leva para um passeio mágico. Também acho a escrita dela muito intuitiva, porque tudo que estava escrito aqui eu consegui imaginar perfeitamente. E olha que formaram imagens muito bonitas na minha cabeça, tá bom? Era também um livro que eu já tinha expectativas, porque eu já tinha lido O Circo da Noite e eu tinha amado aquele livro, é um favorito também. Se eu não me engano, eu acho que O Circo da Noite estava na lista de favoritos de 2021 ou de 2020. Não tenho certeza qual delas. Se eu lembrar, eu vou botar aqui nos cards ou no box de descrição para vocês assistirem também. A questão é que eu já amava um livro, criei expectativas e as expectativas foram superadas. Normalmente eu não coloco contos nessa lista de melhores do ano, mas esse conto, gente, ele me impactou de um jeito, assim, que tem vários livros enormes que não conseguem, sabe? E eu tô falando do conto O Papel de Parede Amarelo. Aqui nós temos uma mulher que, após o nascimento do filho dela, ela é diagnosticada com depressão nervosa temporária e leve tendência à histeria. Parte, né, do tratamento que era feito lá no século XIX era deixar essa mulher literalmente isolada, em repouso, aquela coisa toda. Então ela meio que fica trancada dentro de um quarto em confinamento. Aí, obviamente, a claustrofobia vai piorando a situação dela. Ela começa a entrar numa espiral de delírio que ela não sabe se o que ela tá vendo é só delírio, se ela tá doente, se aquilo é real, se é algo sobrenatural. Ela tem todas essas confusões dentro da mente dela. E eu achei esse conto muito importante porque, se fosse hoje em dia, ela provavelmente seria diagnosticada com depressão pós-parto e teria opções, né, adequadas de tratamento. Só que assim, esse conto ele é completamente atemporal porque mesmo nos dias de hoje a gente vê que falta muita empatia. Muitas vezes as mulheres
na nossa sociedade atual, acabam caindo nesse isolamento. Às vezes amigos e familiares não são solidários ao sofrimento dela. Os próprios maridos, né, os pais dos bebês, também não colaboram em muitos casos. E ainda tem aquela coisa de que muitas pessoas param de enxergá-la como uma mulher e enxergá-la somente como uma mãe. Então, assim, é um conto que, apesar dele ser curto, o subtexto dele, o que tá nas entrelinhas ali, é extremamente impactante, e a autora consegue abordar muito bem toda essa questão de como que a mulher se sente perdida nesse 1 milhão de sentimentos, e também criticando, né, não só os homens, mas de uma forma geral a sociedade sobre essa questão de qualquer coisa, assim, já considerar a mulher histérica ou algo do tipo. E assim, é um conto, é um texto pequeno, então eu acabei ouvindo pelo audiobook do Storytel. A narração daquele ali é sensacional. Enfim, um texto magnífico e essencial. Aí, em terceiro lugar, nós temos aqui o livro Sempre Vivemos no Castelo. E nós vamos acompanhar 2 irmãs que moram com o tio numa casa. Só que a cidade, de uma forma geral, age de uma forma muito hostil com eles, por algo que aconteceu ali no passado. Essa coisa em específico tem na sinopse do livro, mas se você não tiver lido a sinopse do livro ainda, recomendo que não leia. É legal a gente descobrir lendo. Esse livro caminha mais pro drama e pro suspense, mas tiveram algumas coisas aqui, gente, que me deixaram bem angustiada e preocupada com as personagens, porque a nossa casa é pra ser um local de conforto. E essas irmãs acabam tendo a privacidade e a pouca tranquilidade que elas têm invadida por causa de um primo que vem ficar nessa casa. A sensação de segurança dos personagens simplesmente some, e a Mary-Kate, né, ela até tem um comportamento bem infantil aqui, e a gente não sabe logo no início do livro se ela já tinha alguma questão psicológica antes do trauma, antes do que aconteceu, ou se ela ficou assim por conta do tal acontecimento. Sei que eu me apeguei muito a essa menina porque eu entendia o desconforto que ela sentia com as pessoas à volta dela. E a Constance, né, que é a irmã mais velha ali, ela também tem algumas questões, tanto que ela tenta ser a irmã perfeita, ela tenta fazer tudo de forma perfeita, e se as coisas saem um pouco do controle, ela fica com um sentimento enorme de culpa, mesmo que não seja culpa dela, e ela também ali tem muito medo de sair de dentro da casa. E no decorrer da leitura que você vai entendendo o que aconteceu, todas essas questões psicológicas. O livro carrega uma tensão do início ao fim que foi, assim, maravilhosa de ler. E uma das coisas que eu achei mais bonita dentro da história também é o fato de que, independente da situação, as duas estão sempre tentando proteger uma a outra. E assim, gente, Shirley Jackson, ela carrega uma estranheza na narrativa. Você vai começar a ler e o seu sentimento vai ser: nossa, que livro estranho. Só que tem algo ali que faz você querer continuar lendo. Inclusive, foi essa estranheza que fez eu gostar tanto do livro. E mais ali perto do final acontece uma coisa, gente, que eu tava, assim, numa certa expectativa dentro da história, esperando uma certa coisa, e a Shirley Jackson foi lá e me surpreendeu mais ainda. Enfim, super recomendo essa leitura, e agora eu quero ler todos os livros dessa mulher. Aí, em segundo lugar, também não vou me estender muito nesse, tá? Porque já tem resenha aqui no canal, que no caso é Floresta é o Nome do Mundo. Aqui nós vamos ter os seres humanos viajando para um outro planeta, estudar esse outro planeta, porque eles querem levar o resto da população da Terra pra lá, porque a Terra está inabitável. Aí eles chegam nesse planeta que é tido assim como um paraíso, e as criaturas que vivem ali, eles são meio como se fossem humanoides, mas eles têm tipo 1,5 metro de altura, e o pelo do corpo deles é verde como se fossem as próprias árvores. É uma raça que sempre viveu em paz, tirando da natureza apenas o que era necessário para sobreviver. E até a chegada ali dos humanos, eles não conheciam o conceito de guerra, de exploração ou de escravidão. Só que à medida que os seres humanos vão oprimindo esse povo, vai trazendo ali um sentimento de ódio, de repulsa e revolta. E depois que esse sentimento entra no coração dessa raça, não tem como ser tirado. Esse livro foi uma chinelada na minha cara, porque ele basicamente pega uma premissa bem similar ao que a gente estuda de colonialismo dentro da escola, né? Só que ali a gente é criança, a gente não tem tanta noção de impacto disso. E aqui, gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu, essa mulher é genial, porque as coisas que acontecem com esse povo e tudo mais me impactaram de uma forma que eu mesma queria que eles tacassem fogo em tudo dos humanos, sabe? Eu fiquei completamente revoltada com os humanos, eu fiquei com nojo deles, mas ao mesmo tempo eu entendi o quanto era triste esses personagens terem adquirido esse tipo de sentimento. E esse livro traz aquele choque, né, da gente cair na real e ver o quanto que o ser humano é tóxico, e que se a gente não mudar o jeito de ser, o jeito de fazer as coisas, a gente vai estar sempre
prejudicando e destruindo tudo à nossa volta. Simplesmente perfeito, leiam esse livro porque essa autora é incrível e eu vou deixar aqui no box de descrição a resenha para vocês conferirem. Aí, em primeiro lugar, nós temos aqui um livro que eu estava muito ansiosa pro lançamento em 2022. E olha, gente, posso dizer tranquilamente que superou as expectativas, tá? Que no caso é o livro Contos de Fadas, do Stephen King. Também não vou me estender porque eu já fiz uma resenha sobre esse livro. Mas aqui a gente vai ter um garoto que ele acaba ajudando um senhor, né, que sofre um acidente doméstico ali. E depois disso, ele acaba fazendo companhia para esse senhor, ajudando em algumas tarefas domésticas e a cuidar da cadelinha velhinha do cara, porque ele tá ali passando por um momento de recuperação. No meio disso, ele faz duas grandes amizades e em certo momento ele vai conhecer um outro mundo, que é um mundo mágico. Talvez algumas pessoas achem o início desse livro um pouco lento, eu não achei, tá? Eu fiquei super envolvida, eu tava super me apegando à história ali dos personagens. O King realmente constrói esse laço, esse vínculo, né, com o leitor. E eu tava simplesmente adorando. Quando a gente chega na parte mágica, que é uma coisa que a gente fica muito ansioso, porque desde que esse livro anunciou que ia ser lançado, era a maior propaganda dele. É um mundo mágico. Então a gente fica esperando, tipo, cadê esse mundo mágico? Por um certo tempo, né? Quando chega dentro desse mundo, o livro tem uma quebra de narrativa, né? Ela muda um pouco o estilo dela e é uma mudança muito agradável que faz a gente ficar envolvido. Gosto também porque o King sabe referenciar vários contos de fadas aqui dentro, mas ainda assim a história dele tem uma personalidade própria. Eu simplesmente amei a história, amei a aventura, eu super me conectei com o personagem principal. Lá na resenha eu falo melhor sobre isso, eu entendo a motivação dele, gostei muito também do fato de ter uma cachorrinha na história. Pra quem tem medo de ler livros do King, gente, livro full fantasia, livro único, não tem por que ter medo, tá bom? E pegando essa temática de gente entrando em mundos de fantasia, cara, esse aqui é extremamente bem construído, tá? Ele tem uma motivação excelente e as coisas que acontecem aqui, baseadas na construção apresentada no início do livro, fazem muito sentido. Então, assim, eu super recomendo a leitura desse livro aqui. Ele se tornou um dos meus favoritos do King, favoritos da vida. Então, por favor, assistam a resenha, que o link vai estar aqui embaixo no box de descrição, e leiam esse livro. E bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha listinha de melhores leituras de 2022. Eu tive realmente que dividir, né? Fazer uma só para quadrinhos e essa daqui. Inclusive, vou deixar de quadrinho aqui embaixo. Porque, apesar de eu ter lido umas bombas também, que nem eu mostrei ali no vídeo de piores leituras do ano, eu li muita coisa boa, sabe? Muita coisa que valeu a pena. Então, assim, eu achei que 2022 foi um ano bem produtivo em termos de leitura. 2023 já tá começando bem, então eu tô muito feliz. Próximo ano teremos lista aí com ótimas indicações também. Mas enfim, gente, me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acham deles. Vamos bater um papo, tá? Me digam aí se vocês ficarem interessados também. E claro, antes de você sair do vídeo, por favor, deixe um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. Lembrando que o link de compras e os links das resenhas desses livros vão estar todos no box de descrição. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!